Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Mês setembro amarelo, mês da conscientização aí da saúde mental, né? Contra aí o suicídio. E hoje a gente está aqui, né? Boa tarde para quem vai assistir de manhã, bom dia, boa noite, com uma convidada especial, né? Uma bibliotecária, Teresa Kessler, né? Ela que fez parte do projeto Rir para Não Chorar. A gente tem algumas perguntas aqui para ela hoje. Ela tem uma experiência bacana com voluntariado. E para te dizer também que arte é espiritualidade. E o que isso tem a ver, né, com Setembro Amarelo? Hoje, né, alguns estudos relatam que o trabalho voluntário, ele faz bem para a saúde mental. Isso é muito importante, eu como psicóloga, terapeuta, frisar o quanto é importante dar. Como diz o livro Um Curso em Milagres, dar é receber, né? E a gente não vai fugir do assunto, não. A gente fala de espiritualidade, porque a arte também está incluída na espiritualidade, nos valores humanos, e a gente vai passar para a Teresa daqui a pouquinho. E, segundo a definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, olha que legal, espírito, que não é material, espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades organizadas ou não, de bem-estar social, né? Então, lembrando aí que voluntariado também é uma ferramenta importante para a saúde mental e pode também trazer grandes benefícios aí para sentimentos ruins, né? Sentimentos de solidão, sentimentos de morte, sentimentos de incapacidade. A gente acaba se redescobrindo, né? E a gente tá com um livro aqui que fala sobre a espiritualidade, que é da minha pós em espiritualidade, né? Eu faço lá com o pessoal da Federal da UFRJ. Estou terminando agora, nesse mês de setembro, né, após a integração da espiritualidade na prática clínica. E esse livro é uma indicação dos professores da pós da Federal de Juiz de Fora, que fala sobre a literatura e outras artes como fonte revigorante. E o muito legal aqui, que eu marquei aqui, que fala assim, doses certas sem medidas. São incontáveis as relações intertextuais, diretas ou pressentidas entre as obras de arte. Escolho alguns exemplos que julgo indispensável para compor esta análise, que pretende associar o bem-estar e o revigoramento de uma pessoa a partir do contato com histórias, músicas e cenas que mobilizem a capacidade de pensar e sentir. E a nossa amiga daqui a pouco, né, a Teresa, ela vai falar do projeto onde ela participava na UFRJ, com música, no projeto social também, com mulheres com câncer, no projeto Rir para Não Chorar, esse projeto que foi muito bacana aqui no Hospital Público de Macaé, né? Então, por que o contato com a arte, a literatura, né? Bem como outras artes, contribuiria para o restabelecimento de uma pessoa enferma? Ela vai contar também aqui a sua experiência no Hospital São João Batista, onde ela ia ali no CTI, né? Aquelas pessoas que já estavam em cuidados paliativos, né? E como essa música, ela tinha um poder, né? Dessa memória afetiva. Como diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos textos sagrados fala sobre isso, que é a Bíblia, né? Então, a música, ela tem esse poder de trazer essa memória afetiva que traz realmente conforto e alegria. Ela vai falar um pouquinho também.
E temos aqui também por que se torna imprescindível percorrer esses temas. Estamos aí, já falando mais uma vez, no mês da conscientização, né, aqui do suicídio, e isso é uma ferramenta muito importante para aqueles que estão passando por dores na saúde mental, né? E essas obras para tentarmos entender a função da arte no que diz respeito ao bem-estar. Porque a arte, com seu poder de influência e alcance, vai construindo os pilares da nossa vida, as bases da memória. Quando eu falo aqui de memória afetiva, quando ela vem ligada a uma música, né? Das sensações, das emoções e do comportamento. A música também, ela traz consigo uma alegria que faz com que as pessoas dancem. Lembrei de um caso aqui, de um dos congressos que eu fui de saúde e espiritualidade, e esse capelão do INCA, ele fazia os atendimentos ali, e teve um senhor que era nordestino, e ele foi até esse capelão. Ele expressou o seu desejo de estar dançando um forró. E prontamente ele fez ali uma festa, ali no corredor do INCA, próximo ali, não sei, talvez aos quartos, colocou bandeirinha e assim ele realizou o desejo daquele paciente, que ele tinha ainda um desejo de dançar um forró. E prontamente esse capelão, que é uma pessoa que fala sobre a espiritualidade, ele dentia esse costume de forró. Ele dentia, mas ele como capelão, ele está ali para ouvir as necessidades de cada paciente e das suas crenças. Ele fez uma festa e esse paciente dançou e no dia seguinte ele faleceu. Olha. No dia seguinte ele faleceu. Então, como é importante a arte, a musicoterapia, a arte-terapia, né? A biblioterapia, que é a terapia através das bibliografias, né? Então, por que se torna imprescindível percorrer esses temas e essas obras para tentar entender a função da arte no que diz respeito ao bem-estar? Porque a arte, com seu poder de influência e alcance, vai construindo os pilares da nossa vida, as bases da memória, como eu já disse. Assim como a compreensão das figuras heróicas e míticas nos livros, né? A exposição à arte também pode ir criando noções que arquetipicamente moldam características tanto de indivíduos como de nações, perfilando vivências culturais e sociais. E para finalizar, né, para passar aqui para nossa entrevistadora, tem uma fala aqui também muito importante que diz assim: são apenas alguns exemplos dos percursos possíveis motivados pelo contato com a poesia. A poesia também tem um escritor, eu acho que é Machado de Assis, não me recordo bem a memória, que é um poeta, né? E que ele traz a poesia para a vida. E ele era viciado, acho que ele já até faleceu, em escrever as poesias que ajudava ele nas suas mazelas da sua vida e, consequentemente, para quem lia os livros também. Quem navega por esses mares imensuráveis poderá encontrar a força e a sabedoria necessária para o enfrentamento de momentos adversos, né? Então, esse poder encantador da poesia, né, da arte, de gêneros literários, né, presente aí até nas religiões, por exemplo, na coleção até de salmos dos escritos cristãos. É muito interessante, né? Como afirmou o poeta Fernando Pessoa, a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Que a vida não basta. E para finalizarmos, para a gente passar aqui para nossa amiga Teresa Kessler, né? A minha consideração final. Há tempos nos deparamos com a ideia de que o contato com a arte fortalece o espírito humano.
aonde eu vou chegar na espiritualidade. Uma vez que possibilita a criação de um repertório por meio do qual construímos nossos valores, nossas referências, nosso contato com o mítico, com o sagrado e com a transcendência. Aí está a espiritualidade. Então agora eu gostaria de passar para nossa amiga Tereza. Eu gostaria que ela ficasse bem à vontade para compartilhar todas as suas experiências. Gostaria que ela se apresentasse, falasse seu nome, se quiser também falar a sua idade, de onde ela nasceu, por que ela veio parar em Macaé, né? Toda a sua trajetória de vida. Ela que foi professora de inglês também, em um tempo aí em Macaé, onde havia muitas gringas, esposas dos gringos que vinham para Macaé trabalhar, e essas mulheres, né, buscavam ela, né, para entender um pouquinho melhor o português, e ela, junto com essas mulheres, ela fez trabalhos voluntários também para poder ajudar pessoas carentes. Passo a palavra aqui para nossa bibliotecária Tereza Kesley e voluntária também do projeto Rir para Não Chorar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir esse podcast. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Jandiara por esse convite, por estar aqui debatendo sobre o voluntariado, né? Começo dizendo que o voluntariado faz mais bem para quem doa seu tempo e seus conhecimentos do que para quem recebe. Mas também faz muito bem para quem recebe, claro, né? Então, foram várias as experiências que tive com o voluntariado e todas elas me enriqueceram espiritualmente e me alegraram a alma. A primeira vez foi em 2005, quando me mudei para Campina Grande. Eu nasci em Recife, aos 10 anos a minha família se mudou para o Rio de Janeiro. Aos 20 anos me casei e aos 25 vim parar em Macaé, cidade que adotei por ter uma acolhida sensacional. Então é uma cidade que eu respeito e que eu admiro, e aqui estou vivendo. Bom, mas em 2005 fui a Campina Grande, na Paraíba, onde tenho parentes, e trabalhei voluntária há alguns anos no hospital da FAP. Nas terças, com pessoas ostomizadas que precisavam das doações do governo do estado e doações particulares para conseguirem as bolsas de colostomia para uso provisório ou permanente. Servíamos lanches também. Tereza, Hospital da FAP, aonde é isso? FAP, é em Campina Grande. Ah, em Campina Grande. É. E o que é FAP, você sabe? Não lembro. Ok. Mas tá ligado a estudo. Tá. Tá ligado a residentes, pessoas que estudam também. E lá também tem o tratamento oncológico. Ah, e o que você fazia lá nesse hospital? Nas terças-feiras, eu lidava com as pessoas que precisavam, que se operavam e usam as bolsas de colostomia. E precisavam dessas bolsas, que são caras, né? Então, a gente angariava fundos e falava também com a prefeitura e tudo para doação dessas bolsas. Entendi. E a gente distribuía essas bolsas. Ah, você fazia parte desse projeto que dava assistência a essas pessoas. Entendi. Que a maioria era carente, né? Então, a gente ajudava nesse aspecto. E quem ajudava vocês a comprar essas bolsas? Como que era isso? Me explica melhor. Então, era a prefeitura e particulares que faziam doações. Entendi. Isso foi em que ano? Não era eu que comprava. Entendi. Mas, entendeu? Foi em 2005 que eu mudei para lá. Morei 3 anos em Campina Grande. Você ficou quanto tempo nesse projeto? Então, mais ou menos. Uns 2 anos. 2 porque anos. Depois eu fui trabalhar. Agora,
Nas quintas, eu também ia no mesmo hospital da FAP ajudar as mulheres que tinham tido câncer de mama e retirado as mesmas, né? E elas precisavam de fisioterapia para recomeçar a utilizar os braços, né? Então a gente fazia fisioterapia, a gente dançava com elas. Ah, vocês dançavam com também elas? Também para animar, né? Era o mesmo projeto? Não, já era outro. Outro projeto, mas no mesmo hospital? No mesmo hospital. Aham. E a gente oferecia lanches também. E no final eu lia uma leitura, textos positivos e encorajadores para elas. Ok. Como que você soube desse projeto aí nesse hospital? Perguntando, né? Você sempre se interessou por voluntariado. Isso. Ok. Aí foi onde eu me fez muito bem estar participando disso tudo com essas pessoas, né? Tanto nas terças quanto nas quintas. Você consegue definir a Tereza bibliotecária antes dos voluntariados e depois? Você sente uma diferença? Sinto. Antes eu vivia só para mim, né? E às vezes sentia uma certa solidão. Então, ao me doar, ao ir lá, eu estava fortalecendo a minha própria mente para ficar em sintonia com as pessoas, para ter uma troca, né? Porque do mesmo jeito que você dá, você recebe. Então, você dá carinho, você recebe carinho. Né? E é um aprendizado. Então, toda vez que eu lia para elas, antes eu tinha que selecionar o texto. Sim. E ao ler o texto, eu também estava aprendendo, né? E era você que selecionava os textos? Sim. Vocês tinham algum treinamento? No projeto Rir Pra Não Chorar, a gente estava treinamento. Vamos chegar lá. Não. Nessa FAP tinha? Como era? Era espontâneo. Precisa disso, então vamos fazer isso. Entendi. Né? Então, e como foi essa experiência sua na FAP, nesse trabalho voluntariado espontâneo? Né? Porque a gente sabe que dialogar com outras religiões, culturas, outros pensamentos... Então, eu fui descobrindo que cada pessoa é cada pessoa. Que a gente não consegue nunca agradar gregos e troianos. A gente agrada uma determinada pessoa né? E eu fui vendo também que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Não podemos mudar as pessoas, não. A gente, mesmo que seja difícil, a gente tem que aceitar. Bacana. Tem que aceitar todas as religiões e aceitar todos os credos. E o importante é a espiritualidade. Bacana. Eu lembrei até de um texto de um livro que realmente a gente não vai ter controle sobre o outro, né? Sobre a finitude, sobre o tempo, coisas que a gente não vai ter controle, né? A morte, a gente não tem controle às vezes pelos nossos filhos de uma determinada idade, né? A gente não vai ter controle, mas o que a gente tem controle? Sobre os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isso é um exercício que não é fácil, controlar o nosso ego num momento onde está no voluntariado, onde você se depara com pessoas de crenças diferentes, né, de religiões diferentes, e tentar se reequilibrar ali e você pensar, não, tem propósito aqui, né? O propósito é para o meu crescimento, para a minha evolução, para por que estou passando por esse desafio, não por quê, mas para quê? E a gente vai crescendo como ser humano, né? Que mais que você já fez? A segunda vez, em 2015, já de volta a Macaé, trabalhei voluntária na creche Lar de Maria. Lar de Maria. Toda segunda-feira, por mais de 2 anos. Então, nos reuníamos numa mesa grande, onde fazíamos orações e treinávamos sobre os textos que íamos passar para as crianças pequenas.
Íamos em duplas para cada sala, que tinha, né, de 3 e 4 anos, a outra sala já era de 5 e 6, a outra sala já era de 6 e 7 anos, né? O texto abrangia espiritualidade, higiene, boa alimentação, comportamento com os coleguinhas, pois eram crianças muito pobres e às vezes não recebiam educação dentro de casa. Bacana. Lar de Maria é antigo em Macaé, né? Então também cantávamos com eles, fazíamos cartazes, fazíamos teatrinhos e comemorávamos a festa junina, o Natal, em que ensinávamos que o Natal é o nascimento de Cristo, de Jesus, e brincadeiras, e dávamos brinquedos, arrecadávamos brinquedos e doávamos. Ok. Ô, Tereza, me diga, não sei se algo te marcou muito no hospital da FAB, não sei se você consegue lembrar de alguma coisa que te emocionou muito, que te marcou e que você levou para a vida, desses 2 lugares aí. Você consegue recordar algo assim que realmente te impactou? Porque realmente trabalhei no hospital, todo dia é uma história, né? Me impactava porque eram pessoas, às vezes as mesmas, às vezes pessoas diferentes. Você via que a mulher, por exemplo, ela entrava tímida, quieta, calada, triste, e saía de lá quase que outra pessoa, mais esperta, mais animada, com mais... dando mais valor à vida, né? Porque tirou uma parte dela, mas ela foi salva, ela tem a vida, né? Você diz do paciente, né? Isso. Nossa luzinha apagou lá, Vinícius. Então, quando ela ouve vocês, vê o comportamento de vocês, a interação de vocês, o acolhimento de vocês, o carinho, essa solidariedade... Assim como vocês recebem, elas também recebem, né? Isso mesmo. Inclusive quando lê textos, quando canta, não é verdade? Então, finalizando o Lar de Maria, também dávamos carinho e recebíamos carinho. Que lindo. Era uma troca. Era o ensino através do amor. Né? Bacana. E eu só saí de lá porque eu fui fazer a faculdade da maturidade lá no Castelo, que também foi uma experiência que legal. Muito importante, muito Foram muito quanto tempo de faculdade da maturidade? Ficamos 2 anos. 2 anos, eu lembro. Quando eu tava lá, eu vi essa postagem. Como foi essa experiência para você? Você consegue trazer alguma coisa? Nossa, foi maravilhosa. Foi? Porque só tinha aula de matérias que a gente gosta, né? Então, tinha música, a gente cantava, aprendia sobre música, tinha artesanato, tinha dança, tinha expressão corporal, tinha também finanças, né? Para controlar as finanças. Que bacana. Tinha muita matéria, muita coisa. Tinha como boa alimentação, receitas de coisas saudáveis, né? Como cuidar do corpo. Nossa, tinha uma infinidade de matérias que acrescentaram muito na minha vida. Tinha uma aula também de PNL, que é programação neurolinguística. E tinha trabalho aula de inglês. Essa você é fera, né? E como era o seu trabalho com as gringas na época do petróleo bombando? Então, o petróleo bombando, tinha muitos estrangeiros e a gente se reunia no Hotel do Lar, que na época existia, e a gente planejava pequenas viagens para elas conhecerem os arredores de Macaé, né? E aulas de português, no caso, dava aula de português para elas também. E, além disso, a gente fazia trabalhos de arrecadação de roupas, de alimentos. Voluntariado. E levava nas Malvinas, na creche, lá em lugares de baixa renda, né? Onde essas coisas eram mais difíceis
de acontecer. Então a gente cobria essa parte também. E isso, gente, é espiritualidade também, tá? A gente não tá fugindo do assunto, não. A arte é a espiritualidade, né? A solidariedade, a compaixão, os valores são espiritualidade. E como a Teresa tá imersa nesse campo divino, vamos dizer assim, né? Ela tem sempre buscado na arte, na solidariedade, na doação, algo para que ela possa manter essa chama viva, que é vida. Sim. Dentro de você, né? Que isso é transcendência, isso é algo divino. Aí quando eu saí do castelo, eu entrei em 2019 para o coral da UFRJ. Bacana! Que são com alunos de enfermagem, nutrição, engenharia, etc. Aqui no Campus Macaé. No Campus Macaé. Eles ganham créditos no currículo deles. E eu ganhava em bem-estar. Bem-estar. Ela participava do coral na UFRJ, que é ministrado por um musicoterapeuta chamado Gunnar Taetz. E o Gunnar, gente, é amigão da Cássia Tavares, que teve aqui no nosso podcast, que também é enfermeira, que ela faz parte do, se eu não me engano, do NEPS, que é o núcleo de, não sei se é NEPS, não é NEPS, mas ela faz parte de um grupo que tem alunos que estudam sobre a espiritualidade na saúde do paciente. Então, olha só como que tá tudo ligado. E também fizeram, isso não te falei, fizeram uma pesquisa colhendo material da língua, da boca, antes e depois do ensaio do coral. Sério? Para detectar o nível de estresse dos alunos. E constataram que o nível de estresse estava sempre mais baixo após cantarmos durante 1h30 a 2 horas. Que isso, Teresa! Olha, gente, que incrível! Toda quarta-feira. Na língua? Fala pra mim mais sobre isso, que eu nunca ouvi falar sobre isso, Teresa. Eles fizeram esse teste. Eu, inclusive, me voluntariei para participar do teste também. Conta detalhes. E é isso, eles constataram, né? Passa alguma coisa na língua? O que é? Não, um cotonete, né? Um cotonete. Um cotonete, e eles escolhiam essa saliva. E levavam para o laboratório e colhiam não só uma quarta-feira, mas várias quartas-feiras, até legal, chegar Teresa, a essa conclusão de que a música realmente ajuda a baixar o estresse dos alunos, né? E de todos, né? Todos se beneficiam com essa mas ele fazia o teste depois, antes e depois? E depois. E antes dava que estava estressado. E depois o nível baixava. Gente, que interessante. Eu não conhecia esse exame. Eu usava o cotonete igual a gente fazia o teste da Covid? Da Covid, que esse cotonetezinho vai dentro do nariz, depois bota dentro de um líquido, aí dá reação ali. Aí eu não sei os pormenores, né? E isso era feito de vez em quando, constantemente, não era só uma vez. Uma época até constatarem que isso era verídico, né? Gente, que lindo! Olha aí, HPM, olha aí, Cris, música é anti-estresse. Que bacana. Mais uma comprovação aqui da Universidade Federal, aqui do Campus Macaé. Eles faziam isso com o pessoal do coral. Que legal, gente. A gente precisa levar aí a música para o CTI do HPM. Aí deixa eu te falar. Aí, a partir daí, começamos um projeto para cantar toda sexta-feira no CTI do Hospital São João Batista. Era sempre o doente que escolhia a música de sua preferência.
No CTI. No CTI. Ou na impossibilidade por estar entubado ou algo assim, perguntávamos ao parente mais próximo a música da preferência do doente. Que legal! Pois, segundo Gunnar Taetz, maestro do coral, enfermeiro, professor da UFRJ e musicoterapeuta, a música traz lembranças e alegra os doentes, principalmente os do CTI que ficam mais isolados, né? Então, íamos na hora reservada às visitas para que pudéssemos falar com os parentes se fosse necessário. Ô, Tereza, você lembra de algum caso assim, de um despertar da consciência, de algum paciente abrir os olhos ou comentar alguma coisa quando ouvia vocês cantarem? Olha, eles sempre sorriam, às vezes aplaudiam. Eu me emocionei várias vezes das lágrimas rolarem, de eu não aguentar. Você? De tanta emoção. Das lágrimas rolarem em você? Em mim, por ver, sabe, que eles estavam felizes com a nossa canção, né? Eles se mexiam, abriam os olhos. Uns falavam, inclusive, Falava, que né? estava gostando. Mesmo no CTI? Mesmo no CTI, tinha uns que conseguiam falar. Estavam, né? Acordados, conscientes. Conscientes. A maioria das escolhas era por música religiosa, Que de qualquer religião. Mas cantávamos também músicas românticas antigas, rock, samba e até pagode. Mas a maioria escolhida? Era religiosa. Músicas religiosas. E aí é a hora que vocês nos perguntam como vocês sabiam as letras de todas elas. Nossa, é verdade. Esse é um desafio. E aí? Bem, aí entrava o nosso amigo celular. Um amigo celular. Onde puxávamos as canções e íamos cantando, né? Então, me emocionei demais ao ver a alegria dos doentes. E segundo o musicoterapeuta Gunnar, com certeza eles melhoravam mais rapidamente, pois os hormônios da alegria se espalham por todo o corpo e beneficiam, trazendo saúde e bem-estar. Isso segundo pesquisas que o Gunnar falava, né? Gunnar é da UFRJ. Isso. A quarta vez, coincidentemente, também em 2019, participei do projeto Rir para Não Chorar. Amarelinho também, mês de setembro, da conscientização aqui, mês do suicídio. Cadê seu jaleco? Onde conheci a Jandiara. Bacana. Olha, gente, e o logo do projeto Rir para Não Chorar é amarelo também. Projeto Rir para Não Chorar dentro dos hospitais. Como é importante o treinamento, fiz um curso para ser palhaça e também aprendi de que forma devíamos nos aproximar, falar, cantar, orar e interagir com as crianças doentes e internadas no hospital HPM. Você fez quantos cursos pelo projeto Rir para Não Chorar? A gente deu vários. Eu trouxe até um rapaz da França. Quer dizer, ele estava no Brasil, no Rio. Ele era um francês. Ele deu curso para o pessoal lá do asilo. Você fez um curso conosco, né? Eu fiz o curso daquele pessoal que veio do Rio de Janeiro. Entendi. Dar o curso aqui. Perfeito. Tinha o pessoal do Rio, tinha esse da França, tinha também um rapaz que é de... E, nossa, foram vários treinamentos que a gente deu pro projeto. E isso é muito importante, dar treinamento. Né? Capacita, a pessoa se sente segura para fazer esse de ir aos leitos, de falar... Porque realmente quando a gente está vazio de informação, de conhecimento, a gente se sente incapaz para levar alguma coisa, até para escutar. Porque a gente fica tão preocupado com o falar,
né? Que às vezes a gente acaba até falando coisas que não se deve falar em um leito. Sim. Né? A gente precisa, na verdade, fazer um curso de escutatória. Sim. O Palhaço e o Psicanalista, aquele livro que eu até li, e eu pretendo depois compartilhar com o projeto Rir Pra Não Chorar, né? Essa questão do bate-bola, de um diálogo dentro do hospital, ou até na clínica também. Esse livro é muito interessante. O Palhaço e Psicanalista nos ensina a manejar esse diálogo com o paciente. Sim. E aí a gente ia vestido de palhaço ou com roupas bem coloridas e usávamos um jaleco branco. Uhum. Mostra lá pra câmera, ó. A câmera ali, ó. Olha que legal. A gente ainda pretendo voltar. E eu era a palhaça estrelinha, então ele é decorado com várias estrelinhas. Ah! E com e para alegrar as crianças. Bacana, bacana. Tem corujinha, tem girafinha. Muito legal. Esse projeto hoje, girafinha. Gente, tá lá no Rio de Janeiro, no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. Tá sendo liderado pela minha parceira aí, Aline. A Aline também hoje escreveu um livro, né, que fala sobre sabedoria de milhões, baseado no livro de Provérbios, muito interessante para adolescentes, jovens e adolescentes. Eu mesma comprei esse livro e eu estou fazendo aqui com o meu filho. É uma leiturazinha de 10 minutos, um treinamento com perguntas, muito legal. A Aline aí, realmente, ela tá de parabéns, ela tá aí motivando aí o pessoal lá no Rio para estar fazendo esse voluntariado dentro desse hospital, bacana demais. E ela agora está nessa fase aí de escritora também. Vai meu abraço aí para Aline. E olha o chapéu dela, gente. Da doutora Estrelinha. Temos com perucas, vários adereços, né? Bacana. Também chapéuzinho. E além disso, nós nos reuníamos uma vez por semana no ateliê dessa ONG, na Riviera, e confeccionávamos bonequinhas feitas com meias novas, né? Para dar às crianças nas nossas visitas. E tinha mensagem nessas bonequinhas. Sim. A nossa amiga Ana, né? A Ana, a Aninha e tantas pessoas, inclusive você, que estava ali fazendo bijuteria também. Fazíamos também bijuteria para vendermos e usarmos no projeto. E algumas com reaproveitamento de materiais, como cápsulas de café que amassávamos e torneávamos para usá-las nas bijuterias. Mostra pra gente então, aí, olha que lindo. Um exemplo de uma bijuteria. Ai, que lindo. Lembrei da Érica agora. Onde foi usado isso aqui. É cápsula de café Nespresso. De café Nespresso que a gente amassa. Lindo. E faz. Vou até botar. Lindo, bota sim. Gente, esse projeto Rir Pra Não Chorar é um projeto que eu idealizei em Macaé em parceria com o Jean, a Patrícia, da Escola de Música. Eu tinha muitos parceiros ali, tinha a Kine William, que no Natal ela vinha cantar pra gente também. Gente, muitos parceiros também, a Ana, o pessoal da costura, que fazia a boneca, que fazia... Tem a parte da bijuteria, que a Érica também, Curvelo, nos ensinava a fazer essa bijuteria. Então era um espaço que tinha ali no Riviera Fluminense, que era o lugar também onde eu ia começar a atender, mas logo em seguida eu fui abençoada com uma clínica nos Cavaleiros, né? E aquele espaço ele até fechou, depois da pandemia a gente parou, mas a gente tem intenção de voltar ali para o hospital. Agora o hospital tá todo reformado, tá lindo, eu tive lá ontem, tá todo pintado, tem parquinho, e eu vi a gente ali novamente. Ah, que ótimo. Muito lindo, porque esse trabalho realmente, ele é a risoterapia na promoção da saúde mental. Era bom para o paciente e bom. A gente entrava, às vezes a gente falava assim, hoje eu não vou no projeto Rir Pra Não Chorar, eu não tô legal.
Mentira do ego. Vai a si mesmo, porque a gente saía de lá renovada, transformada, assim, parecia que a gente tomava um energético, um shot de energético que fazia um bem enorme para a saúde mental. Então, gente, saúde mental, mês de setembro, conscientização do autismo, a espiritualidade, a arte, o voluntariado, são ferramentas importantes para trabalhar a ansiedade, trabalhar a depressão, pensamentos de morte, de suicídio, solidão, né? Questão também, trabalha muita coisa, gente, a gente tem que estar atento, porque se a gente for deixar, a gente cai no conto do ego e fica só vivendo casa, filho, problema, conta, e sem contar que uma vez a gente fez um treinamento ali numa empresa ali nos Cavaleiros, Serviço Marítimo Continental, aonde participou a palhacinha, uma das palhacinhas perna de pau, e ela no último dia do nosso treinamento, ela disse assim: gente, eu tô outra pessoa, porque eu estava assim tão estressada, eu já não saía mais com meu marido, eu só ficava em pró de conta para pagar, eu já não namorava mais meu marido, e no último dia a gente estava assim encantado um com o outro, relaxamos, pudemos curtir um sábado à noite, se transformaram como casal. Sem falar na dor da Kíria no ombro. Ela disse que ela nem ia participar desse treinamento nosso, que ela não estava conseguindo nem levantar o braço. E os médicos falaram que ela tinha que fazer fisioterapia, tomar remédio. Só que ela foi assim mesmo. E chegou no domingo, ela estava assim, ó. Ué, cadê a dor? A dor foi embora. Gente, isso é fato. E eu escrevi esses relatos de caso no meu trabalho de conclusão de curso. A risoterapia e a espiritualidade Sim. na promoção de saúde. Então, relaxa o nosso corpo. Assim como a prece, a oração, a leitura, a arte, a musicoterapia, Sim. a biblioterapia, terapia através das bibliografias. Gente, vamos acordar. A gente precisa sair desse estado de ego que precisamos ter para ser. A gente não precisa ter nada. Já viu aquelas pessoas humildes que o pouco que tem são felizes? É isso aí, gente. A gente precisa ser. Ser. Ah, que eu preciso ter um carro novo. Aí você compra um carro, daqui a pouco já não te satisfaz mais. Ah, eu preciso trocar de casamento. Preciso de parceiro, que aquele já não está me servindo. É mentira do ego. Quando você troca, o problema continua, piora. Então, o ego nos sabota o tempo inteiro. E a gente precisa estar atento à questão da arte, do voluntariado, da espiritualidade, que faz a gente ser, e a gente transcende. Sim. É algo assim milagroso. Sim. Antes de mais nada, eu queria também... Amiga, o microfone. Eu queria também falar, para quem se interessar, eu listei aqui alguns campos para a atuação do voluntário. Então, asilo de pessoas idosas, hospitais, que já falamos, abrigos de animais, ajuda a pessoas e famílias necessitadas, abrigos de crianças e adolescentes, apoio emocional e prevenção de suicídio. CVV 188, para quem não sabe. Projetos sociais e locais vulneráveis a enchentes, né? Bacana. A Cacala apareceu aqui hoje também para compartilhar conosco. Ela até ia vir junto com a Tereza, a doutora Estrelinha. Ela que cuidou de pacientes aidéticos, acho que foi nos anos 80 ou 90. Ela cuidou, né, de pacientes aidéticos. Tinha um projeto que ela participava. Ela participou também do Centro de Valorização da Vida, né, aquele telefone que tem disponível 24 horas para aquela pessoa que está doente naquele momento, com pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Ela também fez parte desse trabalho, né? E ela também participou como doutora Rumela no projeto Rir para Não Chorar, né?
E a doutora, ela não pôde vir hoje, que ela foi acudir mais uma pessoa, ela que é uma pessoa muito solidária, foi ficar com alguém que estava enfermo, ela hoje não pôde estar conosco. Mas em outra oportunidade, quem sabe? Ela estaria aqui hoje com a doutora Estrelinha. E a gente acho que termina aqui, né, Vinícius? E a gente fica aqui, gente, lembrando que estamos aí no mês de setembro, mês da conscientização, né? A gente precisa estar atento aos nossos filhos, aos nossos maridos, com relação a pensamentos disfuncionais, pensamentos acelerados, pensamentos de morte. E aqui a gente traz ferramenta, e hoje a psicologia já sugerem, alguns psicólogos já sugerem trabalho voluntário para as questões da saúde mental. E eu sou uma que faço isso também. E lembrando, sugiro isso também, lembrando que o NAER, né, a Cris, ela não está aqui, mas o NAER vai estar abrindo aí também inscrições para o voluntariado ali do Núcleo de Assistência Espiritual e Religiosa no Hospital HPM, onde a gente está sendo aí amparado pela UFRJ com a teoria, pelo fisiatra, né? Dr. Catão também, que foi do INTO, trabalhou no INTO, né? Eu que faço aí pós em espiritualidade também, estou terminando esse mês, estou ali também para ajudar, eu sou voluntariada. Então aí as inscrições, se vocês quiserem participar do NAE, né? Dá uma ligadinha para mim, é 22992539905, que eu faço uma ponte aí com o setor de humanização do HPM. Lembrando, pessoal, para a gente finalizar, os benefícios do trabalho voluntário, valorização para o mercado de trabalho. Então, um grande empreendedor de uma empresa, né, diz o seguinte, que o currículo daquele que fez trabalho voluntariado, que se preocupa com o outro, ele é muito bem visto por essa empresa. O meu marido, ele sempre fala isso, né? Ganho de experiência, possibilidade de fazer network, não é isso, Tereza? Sim. Poxa, descobrir essa questão hoje da língua foi incrível, incrível, né? Chance de entrar em contato com outras pessoas, sair dessa solidão, dessa tirar o foco de você mesma e focar no outro. Isso, esse network, chance de entrar em contato com outras pessoas e culturas e aperfeiçoamento acadêmico e profissional, aprimoramento de habilidade, desenvolvimento de ideias transformadoras, transformação pessoal, né? Sim. A compaixão, a solidariedade, quando você se coloca no lugar do outro, Sim. aquilo é terapêutico, muito, né? Maior desenvoltura para lidar com situações adversas, ou seja, nada é sobre o outro, tudo é sobre mim, né? Quando você consegue ali fazer aquele controle emocional e entender que o outro é o outro, ele não faz parte da sua crença nem da sua cultura, e respeitar o outro na sua subjetividade. E individualidade. Individualidade, isso aí. Eu quero agradecer a presença aqui da Tereza Kessler, né? Descendente aí de alemão e português, bibliotecária, e que participou aqui do coral da UFRJ com o musicoterapeuta Gunnar, né? Isso. Fez arte terapia também, fazendo cordões, bonequinhas ali no projeto Rir Pra Não Chorar. Com certeza. E ela pinta também quadros, gente, eu não sabia. Olha aí a arte e a espiritualidade. Sim. Né? Tudo isso trazendo aí para dentro de si o hormônio da alegria. Com certeza. Quero aqui aproveitar para agradecer a Jandiara por esse convite, de estar participando desse podcast e poder levar para vocês um pouquinho das minhas experiências como voluntária e do bem enorme que isso sempre me fez. E, claro, as pessoas que recebem. Vamos doar
Porque é doando que se recebe, né? Isso aí, muito bom. Eu agradeço a tua presença, você disponibilizar e aceitar o meu convite de estar aqui, né? Fico muito feliz quando você aceita os meus convites. A gente está sempre junta também na espiritualidade às quintas-feiras. Graças a Deus. Eu acho que isso daí foi um encontro divino. É. Olha, gente, a gente finaliza aqui, tá bom? Espiritualidade, arte, promove saúde mental e são ferramentas revigorantes aí para esse mês aí da conscientização do mês Setembro Amarelo. Um grande abraço. Olha, curte lá, compartilhe e comente para que essa ferramenta que se chama espiritualidade possa mudar a sua vida também. Grande abraço.